todos. Mais uma vez a gente aqui. Um prazer estar com todos. É um prazer real. Não preciso falar que um monte de professores que dá aula tem uma espécie de cachaça, né? Tá certo? A gente dá aula e fica meio viciado e poder, quanto mais num esquema desse maravilhoso, onde as coisas funcionam, poder falar com nossos pares é maravilhoso. Dividir nossas experiências. É um prazer estar aqui realmente e um orgulho. E hoje nós vamos falar sobre porcentagem. Vou fixar nosso tema em porcentagem, que boa parte das vezes as pessoas pensam que é algo simples, que na verdade até é. Diga-se de passagem que eu defendo que a matemática é uma das coisas mais simples que existem. O que não significa que seja a coisa mais fácil. Ser simples não é ser fácil. A matemática se baseia nos princípios lógicos do princípio da não contradição e princípio do terceiro excluído, que eu não consigo imaginar coisa mais simples do que essa. Princípio da não contradição, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Princípio do terceiro excluído, ou é ou não é, e não existe um terceiro caso. Mais simples do que isso, não se cria nenhum conhecimento. Então, acho que matemática é uma coisa extremamente simples, não necessariamente fácil, tá? E porcentagem é particularmente interessante. Interessante até pelo seguinte: quanto mais um conhecimento matemático penetra na sociedade, mais é utilizado pela população como um todo, maior o poder que ela tem de interferir na transformação social. Eu falava com os alunos, hoje em dia é mais difícil, que não é tão fácil encontrar gente que seja analfabeta. Boa parte do Brasil está alfabetizado, quase a totalidade. Pelo menos os que chamam de alfabetizado, né? Porque tem um tal de analfabeto funcional, mas eu conheço alguma coisa. Mas é possível sobreviver numa cidade grande, por exemplo, sem conhecer, sem saber ler e escrever. Você vai ter sérias dificuldades, mas é possível sobreviver. Agora, simplesmente não é possível sobreviver na nossa sociedade, viver em uma cidade, sem ter conhecimento de alguma coisa de matemática. Tá? Imagina alguém que não conhece nada de matemática, não sabe ver número, não sabe trabalhar com operações, não sabe movimentar dinheiro. Esse cara não acorda. Porque a primeira coisa que ele faz de manhã, todos nós de manhã, é olhar para um número. A gente registra um número para acordar a gente, o despertador, e a primeira coisa que você faz é caçar esse número para bater a mão e desligar. Tá? Você olha um número. Tá? Depois você pega o elevador, você pega ônibus, você faz troco. Não poder fazer nada disso, usa telefone. Tá? O número entrou no meio no mundo da gente de tal forma que é impossível você sequer pensar em viver sem ele. Tá? E quando eu falo número, tem algumas coisas até interessantes, porque as pessoas acreditam que os números estão ainda na natureza. Ali tem o 2. Você pergunta para as pessoas, por exemplo, por que 1 mais 1 dá 2? Olha, porque 1 abacaxi mais 1 abacaxi dá 2 abacaxi. Eu nunca aprendi a somar abacaxi. Na verdade, isso já é uma aplicação de uma estrutura toda montada. Tá? Mas ficou tão natural que as pessoas, por exemplo, acham que o zero, que para mim é uma coisa extremamente complexa, ou difícil, falar complexo no meio de matemática é alguma coisa difícil. Não é simples imaginar um número que representa coisa nenhuma. Na verdade, o zero foi criado para guardar uma posição. E as pessoas acreditam que o zero é a coisa mais natural do mundo. E se você parar para pensar, por exemplo, os romanos, talvez o maior império de todos os tempos, dominavam todo mundo conhecido e não tinham o zero. Os gregos não usavam o zero. O zero que a gente usa hoje para valer é uma invenção hindu espalhada pelo mundo pelos árabes. Tá? Há registro de uso de coisas semelhantes ao zero, mas zero vem antes disso, mas zero vem de Zífer. A civilização ocidental conhece o zero a partir do período das cruzadas, século IX, século X, que a gente começa a usar o sistema indo-arábico de representação de números. Então é uma coisa que não é tão simples, mas entrou na nossa vida de tal forma que a gente não para nem para pensar. Números, por exemplo, que registram tempo, hora,
A gente anda com um medidor de tempo pendurado no corpo. Tá? E isso aqui não é simples, dividir o dia em 24 partes. Tem toda uma história. A história do sistema de representação de tempo é belíssima e toda enrolada, né? Enrolado porque eu falo, por exemplo, julho, que é mês dedicado a Júlio César, tem 31 dias, aí em seguida veio César Augusto, aí tem que ter o mês de agosto, mas com o mês de agosto pode ter só 30 dias, se julho tem 31, então aumenta 31 dias em agosto, tira um dia de... Tem uma confusão que fizeram, que o calendário ficou do jeito que está. Mas por que eu estou falando isso? Porque tem uma coisa que a gente pensa que as pessoas usam com facilidade, e isso não é verdade, é a fração. Fração, com exceção de 1/2, 1/3, 2/3, fração a gente não usa. Usa, mas não usa com a mesma naturalidade que usa o conjunto dos números inteiros. Inclusive, quando a gente precisa usar fração, a gente dá um jeitinho de pegar a unidade, transformar a unidade numa própria fração. Tá? E a gente usa isso em sala de aula como se fosse natural. João foi à pizzaria e comprou 3/8 de pizza. Ninguém compra 3/8 de pizza, só em livro de matemática. Tá? Só em livro de matemática. Por quê? Porque se você tiver que comprar pizza cortada, o que você faz, ao invés de usar como unidade a pizza, você usa como unidade a fatia. Você vai fazer o tempo todo, todas as pessoas normais, tá? O que com frequência afasta os matemáticos dessa categoria, não pensam em termos de fração. Eles reduzem a menor porção a um número inteiro e passam a trabalhar com inteiro. Isso acontece inclusive com dinheiro. A maior parte das pessoas não pensam que 10 centavos é 1/10 de real. Tá? O que as pessoas fazem é operar separadamente com centavos e com reais. Depois fazem conversões. Mas é como se funcionasse com duas moedas. Uma moeda em real, outra moeda em centavos. Aí você opera os centavos, tá, e vai convertendo para real. Mas as pessoas normalmente não pensam que 25 centavos é 1/4 de real. Tá? Quando você tem, eu tenho 1/4 de real no bolso. Ninguém tem 1/4 de real no bolso. Tem 25 centavos. Tá? Essa dificuldade de trabalhar... Melancia. Melancia é um espetáculo, né? A gente fala, mas tem que ter cuidado. É claro que trabalhando com matemática vai trazer a concretização, por exemplo. Nós vamos falar daqui a pouco, pegar uma pizza, comprar metade da pizza é a mesma coisa que comprar 2/4, que é a mesma coisa que comprar, sei lá, 5/10. Isso é verdade. Agora, é a mesma coisa que comprar 500 mil avos. Não é não, cara, porque você dividir a pizza em 1000 pedaços, você acaba de descobrir como fazer suco de pizza, né? Matematicamente seria, as frações são equivalentes, os pedaços da pizza não. Tá? Dividir pizza em 1000 pedaços e comer 500 dele, você vai comer no copo. Você derreteu a pizza. Por isso que tem que ter cuidado com a questão de somar abacaxi. Você está trabalhando com número, é uma coisa. Na prática, você tem que ver até onde o que você está fazendo em matemática pode ser aplicado. A coisa não funciona tão bonitinha assim, não. E quando a gente pensa em fração, realmente dá dó na cabeça da gente. Para a gente começar a nossa brincadeira e ver essa questão de fração, eu vou contar para vocês uma história. Todo mundo já deve ter esbarrado com ela, pelo menos a galera matemática, mas vale a pena lembrar. Vocês conhecem um cara chamado Júlio César de Melo e Souza? Sabem quem é ele? Todo mundo que trabalha com matemática deve conhecer esse nome. Esse é o nome de Malba Tahan. Tá? Nascido em Queluz, divisa do Rio de Janeiro com São Paulo, escreveu um dos livros mais bonitos de divulgação matemática. É traduzido para diversos idiomas. Ele tem muitos livros escritos. E aí, pessoal? Espero que tenham gostado. Se gostou e o conteúdo foi de utilidade para você, deixe o like e se inscreva, e se desejar, assista mais um vídeo aqui ao lado. Obrigado, pessoal, e até a próxima.